Boa noite, hoje é o dia 6 do nosso devocional. A vida é uma atribuição temporária. Ontem vimos que a vida é um teste e a vida é um cargo de confiança. E hoje veremos que a vida é uma atribuição temporária. Senhor, faz-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faz-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Salmos 39, 4. Viverei poucos anos aqui na terra. Salmos 119, versículo 19. A vida terrena é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória da vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro e um fio de fumaça. A Bíblia diz: nascemos ontem e os nossos dias na terra passam como a sombra. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, você não pode se esquecer de duas verdades. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Segunda, a terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui muito tempo, então não fique muito apegado a este mundo. Peça a Deus para ajudá-la a ver esta vida tal como ele a vê. Davi orou: Senhor, mostre-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostre-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. A Bíblia compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Aqui não é o seu lar permanente, nem seu destino, você está só de passagem. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante, para descrever nossa breve estada neste mundo. Davi disse: sou apenas um peregrino na terra. Pedro explicou: se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra. Muitas pessoas migraram de várias partes do mundo para trabalhar na Califórnia, onde moro, mas ainda são cidades de seu país de origem. É obrigatório que usem seu cartão de registro de visitantes, Green Card, que lhes permite trabalhar aqui, embora não sejam cidadãos americanos. Os cristãos devem carregar seu Green Card espiritual para lembrar que sua cidadania é do céu. Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente de como a veem os não cristãos, pois estes pensam somente nas coisas terrenas, mas nós somos cidadãos do céu, onde vive nosso Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver além dos poucos anos que passamos aqui. Nossa identidade está no lar eterno e nossa pátria é o céu. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter tudo na vida. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver aqui e agora, adotando valores, prioridade e estilos de vida terrenos. Ele chama adultério espiritual, nosso flerte com as tentações deste mundo. A Bíblia diz: vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Tiago 4:4. Imagine que você fosse convidado por seu país para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Você provavelmente teria de aprender outra língua e adaptar-se a alguns costumes diferenças culturais, a fim de ser cortês e cumprir sua missão. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo. Visando cumprir sua missão, seria necessário manter o contato e se relacionar com ele. Suponhamos agora que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo-o à sua terra natal.
Seu comprometimento e sua lealdade seriam alterados. Sua atuação como embaixador estaria prejudicada. Em vez de representar sua terra natal, você começaria a agir como um inimigo. Seria um traidor. A Bíblia diz: somos embaixadores de Cristo. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Ingenuamente chegaram à conclusão de que, por viverem aqui, seu lar é aqui, mas não é. A Bíblia é clara. Amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente sem criar apego, pois este mundo e tudo o que ele contém passarão. Em comparação com os outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos em larga escala atraídos, entretidos e servidos, com todas as fascinantes atrações, mídia futurista e experiências em comum disponíveis hoje em dia. É fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. Somente quando nos lembramos de que a vida é um teste, um cargo de confiança e uma atribuição temporária, é que o encanto que tais coisas exercem sobre nossa vida se desfará. Estamos nos preparando para algo ainda melhor. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. O fato de a Terra não ser nosso lar definitivo explica por que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições neste mundo. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas. Algumas orações parecem não ser respondidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o fim da história. Para impedir que fiquemos muito apegados a isso tudo, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamento e desgostos na vida, anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A Terra não é nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Um peixe nunca seria feliz vivendo em terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais estaria contente se não lhe fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, porque foi feito para algo mais. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada é comparado ao que Deus tem planejado para você. A concepção de que a vida na Terra é apenas uma atribuição temporária irá alterar completamente seus valores. Valores eternos, não temporários, se tornarão fatores determinantes em suas decisões. Assim, comenta C.S. Lewis, tudo que não é eterno é eternamente inútil. A Bíblia diz, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É um erro fatal assumir que a meta de Deus para sua vida é a prosperidade material, ou a fama como define o mundo. A vida em abundância não equivale à abundância material, e a fidelidade a Deus não garante sucesso na carreira, nem mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que possuíam e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, fama e poder nesta vida, e sim os que a trataram como uma atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que lhe foi prometida para a eternidade.
Eis o que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé honrados por Deus. Todos esses morreram na fé. Não receberam as coisas que Deus prometera ao seu povo, mas a enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes e estrangeiros na terra. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonha de ser chamado o Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. Hebreus 11, 13 e 16. Seu tempo neste mundo não é toda a história de sua vida. Você tem de esperar chegar ao céu para conhecer os outros capítulos. É preciso ter fé para viver neste mundo como estrangeiro. É bem conhecida a antiga história do missionário aposentado que vinha para a América do Norte no mesmo navio em que viajava o presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionavam uma banda militar, um tapete vermelho, faixas e a imprensa festejavam o regresso do presidente. Mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. Sentindo pena de si mesmo e ressentido, começou a queixar-se para Deus. Então lembrou gentilmente: Mas meu filho, você ainda não chegou em casa. Seu lar não é aqui. Não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar ao céu para dizer: por que fui dar tanta importância às coisas temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, tanta energia e preocupação no que não iria durar? Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou ao lar. Na morte, você não irá embora de sua casa, você irá para casa. Dia 6. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. O mundo não é meu lar. Versículo para memorizar. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. Pergunta para meditar: como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver neste exato momento? A vida terrena é breve em comparação à eternidade. Não se apegue a este mundo. Aqui não é o seu lar. Estamos apenas de passagem. Encha-se do que vem do céu. Se desapegue das coisas deste mundo. Tudo o que você vê, ouve, faz, sente, determina como você enxerga a vida. Se fortaleça em Cristo. A carne só é forte quando o espírito é fraco. A Bíblia não é um versículo. Existe condição para tudo. É necessária obediência ao Senhor para viver a vontade dele em nossa vida. Siga seu coração, faça o que te faz feliz, são mentiras enganosas. Conheça a verdade, que é a palavra de Deus, e a verdade te libertará. Somos embaixadores de Cristo. Precisamos nos adaptar às coisas que aqui. Somos embaixadores de Cristo. Precisamos nos adaptar às coisas aqui, para viver e sobreviver aqui. Mas somos estrangeiros. Representamos o reino de Deus como embaixadores. Temos que nos manter fiéis a Deus e nos abster das coisas deste mundo, e não trairmos nosso rei. O foco é Deus. Que nossos olhos estejam em Deus. Lembre-se sempre, seu lar não é aqui. Lembre-se diariamente, a vida é um teste, a vida é um cargo de confiança, a vida é uma atribuição temporária.
Seu lar não é aqui. E então, se você lembrar destas coisas, seu encanto pelas coisas deste mundo será quebrado. Fixe seus olhos em Deus. O que se vê é temporário, o que não se vê é eterno. Confie no Senhor. A terra não é seu lar definitivo. Deus te criou para a eternidade. Minhas decisões têm que ser para o que é eterno. Se encha do que é de Deus, e esse será o seu norte, e não as coisas deste mundo. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. É um erro fatal pensar que ter dinheiro e sucesso é ter Deus. Tudo isso é temporário. Nossa recompensa maior é a eternidade com Deus. Muitas promessas são para a eternidade. Não se apegue a este mundo. Abandone os pecados deste mundo. Seu tempo no mundo não é toda a história da sua vida. Seu lar não é aqui. Colocar o mundo acima de Deus é trocar o eterno pelo passageiro. Para não viver os planos de Deus para a sua vida, basta não fazer nada. O mundo não é meu lar. Não é o seu lar. Que os nossos olhos e nossa confiança esteja no Senhor Jesus. Versículos do dia 6. Salmos 39, 4. Salmos 119, versículo 19. Jó, capítulo 8, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Filipenses, capítulo 3, 19 e 20. Tiago 4, versículo 4, 2 Coríntios 4, versículo 18, João, capítulo 15, versículo 18 e 19, João, capítulo 16, versículo 20 e 33, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 13 e 16. Que Deus abençoe. Ótima noite e lembrem-se sempre, a vida é uma atribuição temporária, a vida é um teste e a vida é um cargo de confiança. Nosso lar não é aqui, que nossa confiança esteja no Senhor Jesus e que possamos agradar ao Senhor, sermos embaixadores de Cristo aqui na terra, pois aqui somos peregrinos. E confiar no Senhor, porque Deus, tudo que Ele confia nas nossas mãos é para que a gente cuide, para que sejamos bons administradores, porque tudo pertence ao Senhor. Aqui para nós tudo é emprestado, que nós tenhamos a visão do que é eterno e enxergamos a vida como temporária, porque nosso lar não é aqui. Nosso lar é no céu com o Senhor Jesus. Lembre-se sempre destas coisas. Deus abençoe, a paz, boa noite.